Olá, uma boa tarde. Nós estamos novamente aqui nessa quinta-feira deliciosa, participando do seu almoço. Espero que você esteja feliz, que a sua semana tenha sido produtiva e que de alguma forma tudo que você ouviu e praticou durante essa última semana tenha te trazido algum benefício. Eu tenho certeza que sim. Hoje nós vamos trazer o tema pai. O pai em nossa vida. Qual será a importância da presença, do papel ou somente da participação do pai na sua constituição enquanto pessoa? Porque são situações totalmente diferentes, não é, Elaine? Nossa, com certeza, né? O pai tem a representação dele, a mãe tem a dela, e nós como alguém que está captando o que vem deles para nós. Né? Então, será que a gente consegue, no nosso dia a dia, não deixar que essa figura do pai interfira na vida como missão, né, como sentido, como sucesso profissional? Como é que será que está interferindo desse pai aí na sua vida, né? Nós falamos já sobre a importância da mãe e agora hoje vamos focar nessa importância do pai. Às vezes falam assim, mas eu nem conheci meu pai, ou eu não tenho meu pai presente desde os 7 anos, meu pai se falou da minha mãe. Tá tudo bem, a figura do pai, bem, DNA, né, Roseli, do pai, e as lembranças, os comentários que você ouviu, tudo aí. As memórias estão aí. Então, independente de você ter a presença do pai, tudo está na sua memória. Vamos trabalhar isso. É isso mesmo. Porque os especialistas estudam, né, tanto a constelação, a psicanálise, como nós vemos falando, a figura do pai, é, ela traz abordagens no papel da construção de identidade de um ser. Como que o pai está relacionado nessa construção? A figura paterna, ela nos traz dentro da vida sistêmica, né? Falando dos nossos antepassados, quem é o homem na sociedade? O homem é aquele que traz a nutrição para a família, é aquele que sustenta a família, é aquele que é o provedor, é aquele que é o que cuida. E isso, o que nos traz? Segurança, nos traz a realização profissional, o sucesso está relacionado com isso. Qual é o direcionamento da vida que eu vou ter? O pai está relacionado com todos esses fatores. E esse fator é genético, ele é histórico, ele é trazido sistemicamente de todos os nossos antepassados. E nós temos isso, como a Elaine falou, no nosso DNA. Assim como nós falamos da figura da mãe, da importância da figura da mãe nas nossas vidas, a figura do pai, ela é de extrema importância quando nós conseguimos identificar quem é o pai na minha vida, a importância desse pai na minha vida, as referências que eu tenho, positivas e negativas desse pai na minha vida, assim como nós fizemos com a mãe. Não é isso? Exatamente. Segundo o Bert Hellinger, da constelação familiar, ele fala que o pai é ordem, é direção, é ação, é atitude, é decisão. Às vezes você é uma pessoa indecisa e nem sabe por quê. Porque essa figura do pai interno está muito ruim dentro de você. Às vezes você não consegue decidir, não consegue ter ordem, organização, porque essa figura do pai está aí dentro de você de uma forma deturpada.
quando existe aí uma rejeição de pai, que já é um sentimento forte dentro de você, quando existe uma ausência do pai, você vai ter também um problema de autoestima, de insegurança, de valor mesmo para você. Então, como que você se vê? Qual é o valor que você dá para você? Né? Como que você se vê assim? Se você é mulher, como mulher, se você é homem, como homem. Então, como está o valor que você está dando para você? Sabe aquela passada no espelho que a gente dá assim e olha, e aí você muitas vezes se critica mais do que se elogia. Então, como está a sua autoestima, como está a sua segurança, suas decisões, suas escolhas, o seu impulso de ir para a vida, como está isso? Isso tudo tem a ver com o pai. E essa falta, essa carência do pai precisa ser trabalhada na terapia, precisa ser resolvida dentro de você. Porque tudo é dentro, né, gente? Tudo vem de dentro. Então, se você olha para a sua vida hoje, e você tem sonhos que você não consegue realizar, você não consegue dar o próximo passo, se você tem angústia, ansiedade, depressão, tudo isso começa dentro. Começa na figura do pai, da mãe, né? Isso que está aí enraizado em você. Por isso que nós estamos começando por aqui. E realmente é uma raiz importante que faz todo o sentido, né, Roseli? E segundo o John Bowlby, né, na teoria de apego dele, que nós falamos da mãe, quando nós falamos da figura do pai, na nossa vida, né, na vida da criança, a criança, quando ela não tem o pai presente na vida dela, quando ou o pai faleceu, foi embora, nós temos muitos casos, né? Ou ele realmente está ali vivo, porém ele não participa da sua vida, né? Porque tem aqueles pais que ele existe fisicamente, mas ele não está presente na vida dos filhos. Às vezes o pai trabalha tanto, justamente porque o pai tem esse papel, como eu disse lá no começo, ele é tão social, cobrado, que ele que é o supredor da família, que muitas das vezes ele não, mal consegue ficar com os filhos nas fases de criança, bebê, criança, na fase da pré-adolescência, adolescência. E a ausência do pai para essas crianças, ela pode trazer até assim a falta de autonomia, crianças muito inseguras, sem ter perspectiva de vida. São crianças perdidas, onde entra, como a Elaine disse, a questão da ansiedade já nas crianças, porque ela não tem suporte. Pai é suporte de vida, né? A presença do pai na existência das pessoas é a base, é dar suporte, é dar um forte equilíbrio, dar sustentação, empoderamento. E a falta desse pai nesses quesitos é onde traz o medo de fracassar. Então, se eu fizer, é o medo de dar o próximo passo e fracassar, de deixar de persistir nos sonhos, de deixar de ter clareza de vida. E aí, o que acontece? A procrastinação, a autossabotagem. Então, para que eu vou dar os próximos passos se eu tenho medo de fracassar? Se eu tenho medo de ser julgado? É uma questão que traz hoje para as pessoas, a ansiedade está ali muito ligada a isso, né? O medo do julgamento. Então, esses medos que estão dentro de nós, de alguma forma, eles estão direcionados ao pai, ao suporte, né, da força do pai, porque o pai tem uma força muito grande sobre as crianças,
sobre os bebês, sobre os adolescentes. Não é isso, Elaine? Isso aí, você sabe que eu escrevi esse livro aqui, ó, Inteligência Atitudinal, da editora Lisboa, né? E nesse livro aqui tem um capítulo que eu falo muito da história de uma cliente minha. Ela me procurou, ela mudou para Califórnia, sabe? Às vezes a gente muda longe daqui, achando que vai deixar tudo aqui e levar só você. Né? Então ela mudou para Califórnia, se casou, teve um filho. E ela me procurou assim, olha, estou aqui porque eu estou tentando sair dos problemas lá do Brasil e eu queria fazer terapia porque assim, eu tenho depressão profunda, já tentei suicídio. Tenho hoje um filho de 12 anos que também tem depressão. Então imagina, gente, uma criança de 12 anos que está assim, desabrochando para a vida, está com depressão igual a mãe, que convive com a mãe, porque captura a mãe toda essa tristeza dela. E aí, começando a trabalhar com ela, a gente entendeu que o foco principal dela era quem? O pai. Né? Ela não conseguia tomar decisões, ela não conseguia ter sucesso profissional, ela se sabotava o tempo inteiro, tinha uma baixa autoestima, uma imagem muito ruim dela. E aí a gente começou a trabalhar a questão do pai. E aí ela foi me contar que quando ela tinha 6 anos de idade, o pai saiu de casa, abandonou a mãe com 5 filhos e sumiu no mundo. E ela tinha muita raiva da mãe, porque a mãe não deixava ela procurar o pai. Ela foi crescendo, foi virando adolescente, ela queria saber quem era o pai, ela queria procurar o pai. E a mãe sempre, no intuito de proteger a filha, tirava da cabeça dela sobre isso. Ela foi virando uma raiva da mãe. Com o passar do tempo, né, ela crescendo adulta e tudo mais, a mãe teve um câncer feroz, acabou falecendo. Aí ela ficou, ela estava noiva já, e ela ficou na casa cuidando da irmã menor, e tinha eram 3 mulheres, né? Então tinha uma filha um pouco mais nova e uma bem adolescente ainda. E ela ficou cuidando dessa adolescente, que ela já tinha casado. E um belo dia bateu na porta do pai. E ela pôde ter escutado, ela conhecia o pai, ela tinha tido um contato só, e ela pôde conhecer esse pai. E o pai veio pedir abrigo, ficar aquela coisa, velho, não tinha que ficar, veio pedir abrigo. Então vejam vocês, ela deu abrigo para o pai, porque ela, na imagem dela, ela queria conhecer esse pai, ela queria ver como é que ele era, porque ela tinha uma imagem negativa dele, né? E aí só piorou. O pai era grosso, era doente, era desequilibrado, era abusador, tentou abusar da irmã adolescente, tentou abusar dela, e ela percebeu por que a mãe, então, não deixava ela ver o pai, né? As filhas verem o pai. A mãe tentou proteger as filhas desse abusador. Um pai bastante doente emocionalmente, que depois ela mesma ficou fora de casa e não viu mais. Só que ela não perdoa esse pai. E o fato dela não aceitar o pai como ele é, não perdoar o pai, o fato dela ter essa imagem negativa do pai faz com que ela, então, não consiga ter sucesso na vida, né, Roseli? A gente estava falando sobre isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa, mas na verdade o foco dessa moça é resolver essa questão do pai. Ela tem que se perdoar de alguma forma, por mais difícil que seja, né? Eu sempre falo que as pessoas são atores na nossa vida, que vêm para nos ensinar. Então a gente tem, por mais difícil que seja de aceitar, a gente tem o pai e a mãe que precisa do nosso crescimento e evolução, não é isso? E assim, quando nós temos essas questões de um pai, que ele é um pai agressivo, um pai que ele parte para essa linha muito negativa, normalmente os traumas das crianças são bem complicados, assim, muito desafiadores, porque as crianças elas vão crescer ali totalmente desestruturadas emocionalmente. Porque a criança que não tem um pai que dá uma certa, não vou nem falar uma sustentação não,
que te dá um certo equilíbrio emocional, que ao contrário, ele tira, a criança ela vai crescer realmente muito perdida. E para perdoar, eu acredito, por todos os atendimentos que eu faço, que às vezes a gente quer perdoar sozinho, mas nós precisamos chegar em questões às vezes muito mais profundas, que precisa de uma ajuda para chegar naqueles pontinhos que são individuais, né? Porque cada criança, cada ser tem a sua forma de enxergar, de ver, de vivenciar, de entender aquelas questões, porque cada um passa por questões diferentes. E quando a gente encontra essas questões em atendimentos, a rejeição que está presente nessas pessoas, ela é muito profunda. O ressentimento, a mágoa, está muito profundo. E aí a pessoa chega pra gente, né? Nossa, eu tô com a minha vida profissional totalmente desestruturada, eu nunca consigo arrumar um emprego sólido, ter sucesso na minha vida profissional, ter uma carreira de sucesso. E aí a gente começa a olhar para essas questões e aonde que a gente esbarra? No ressentimento, na mágoa, na raiva, na rejeição, no abandono. E às vezes as pessoas estão presentes, mas esses sentimentos, eles estão enraizados tanto no coração quanto no nosso inconsciente, guardadinhos lá. E o nosso inconsciente é tão sábio que ele traz aqui hoje para a gente olhar para isso. Só que, né, não se tem o hábito de olhar para dentro, né? Aquilo que a gente está sempre falando. Nós não fomos ensinados a olhar para dentro, para ter um autoconhecimento de quem sou, quais são os meus sentimentos com relação a mim, a minha vida. Nós somos ensinados a olhar para fora. É sempre o outro, sempre o outro está bem? Não. Eu estou bem. É buscar essas questões. Nós temos questões assim muito profundas. Nós falamos da mãe no episódio passado, que trazem todas essas dores. E o pai complementa essas dores no sentido de bloqueio de vida. As pessoas muitas das vezes não conseguem progredir na vida. Muitas vezes até ganham dinheiro, mas elas não conseguem ter sustentação. Porque aí é onde entra o pai, quando a gente fala da parte de prosperidade e da parte financeira. A mãe, ela nos dá o auxílio de receber esse dinheiro, de ganhar esse dinheiro. E o pai entra para dar a solidez. Aí, se eu tenho um e não tenho outro, não tem o equilíbrio. Uma hora eu estou assim, estou equilibrada ganhando dinheiro, no outro momento eu estou perdendo tudo ou o dinheiro sumiu. Por quê? Porque eu não tenho um pai, uma mãe equilibrado na minha vida. E aí entra aquela questão, né? A importância de perdoar. E perdoar não significa que eu tenho que estar ao lado da pessoa que eu perdoei, que eu tenho que ficar olhando para ela, que eu tenho que ter convivência com ela. Não, mas eu preciso perdoar, porque eu tenho que, como nós falamos no episódio passado, a vida deles é deles. Eles só trouxeram tudo isso para que a gente cresça com essas questões, para que a gente amadureça o nosso inconsciente, a nossa vida. Então ao olhar para dentro, às vezes você fala assim, mas dói olhar. Sim, só que se eu olho e eu ressignifico, a minha vida muda. O meu olhar muda. Sim. Sim.
Não é isso? Porque na verdade, seu pai e sua mãe comunitários não que são. Às vezes até morreram já, né? Às vezes você foi adotada e esses pais um pouco conviveu, conheceu, e aí você vai projetar tudo isso do pai e da mãe que te adotou. Por isso é importante ressignificar. Às vezes você tem uma raiva da sua mãe adotiva, sabe por quê? É uma raiva que você traz lá da sua mãe biológica, e assim vai. Nós vamos aprofundar em tudo isso. O perdão, eu acho que merece um capítulo só para ele. Só para ele. Mas assim, quando a gente fala em perdoar, não é você ir lá e falar, pai, te perdoo. Mas é você entender os desequilíbrios do seu pai, a doença dele, o jeito de ser, o que ele tem para dar, a sua mãe também. E assim, ficar em paz com os dois dentro de você. Aí que começa a sua vida a dar um passo para frente, melhorar. Nós vamos aqui crescendo com vocês, então estão percebendo que é o começo. A gente precisa começar com o pai e a mãe dentro de nós. Como a Roseli falou, você não tem que conviver com isso, você só precisa alinhar isso dentro de você. E se você não alinha, essa raiva, essa mágoa vai gerando uma trava na sua vida. Você não anda, você fica parada naquela situação do passado, enquanto a vida está acontecendo, você não está aproveitando nada. E aí, como essa minha cliente, em uma depressão profunda, passou isso para o filho, a vida dela é um caos. Então, vamos fazer um exercício agora, como nós fizemos o da mãe, vamos fazer um exercício também com o pai. A gente precisa aprender a deixar com eles o que é dele e ficar só com o que é nosso. É começar a fazer nossas escolhas, que a gente trouxe aqui dentro de nós. Nós viemos para o mundo, viemos como um ser único que tem propósito na vida. E nós temos aqui toda a nossa trajetória. E para chegar e acessar isso, nós temos que ir tirando da frente tudo do pai, tudo da mãe, todas as marcas e tudo para chegar. Então fecha os olhos um pouquinho, respira profundamente, sinta o ar entrando e vai sair. Sinta o seu coração se contraindo, se contraindo, conforme você respira. O coração tem vibração, tem memória, tem ritmo, sabe tudo sobre isso. Então, de olhos fechados, prestando atenção na sua respiração. Eu quero agora que você imagine que você está dentro da barriga da sua mãe. E que ali você está convivendo com o pai, que pode ser marido, namorado, e pode ser até alguém que abandonou nesse momento, que foi embora. Ou morreu, ou foi embora. Mas a energia desse pai está aqui. Então eu quero que nesse momento você imagine mesmo uma bandeira. Que você vai colocar ali tudo de negativo de todo o seu pai. Coisas que são conscientes. E você pode até colocar ali coisas que são inconscientes para mim. Então é a raiva, é o fracasso, é a rejeição, o abandono, seja o que for. Coloca tudo na bandeja. E mesmo que você tenha uma imagem do seu pai, você não teve convívio com ele, não tem problema. Eu quero que nesse momento você entregue a bandeja para ele e fale. Eu vou falar aqui, você vai mentalmente repetir aí. Pai, eu te vejo, eu sinto você, suas renúncias, seus sofrimentos, mas hoje eu escolho devolver tudo que é seu para você. Imagina você devolvendo a bandeja para ele. Hoje eu escolho deixar o que é seu com você e ficar apenas com o que é meu. E sob a sua bênção, a partir de hoje, eu me permito fazer diferente. Porque eu entendi que o diferente também pertence.
Então, a partir de hoje, eu faço diferente. Porque diferente também. Respira bem profundo. Enquanto você se sente pertencente a essa egrégora familiar, e mesmo fazendo diferente, pode continuar a fazer parte dessa egrégora familiar. Respire profundamente. E aqui agora, vai voltando. Vai se movimentando, espreguiçando, alongando todo o seu corpo. E aqui agora, onde a vida realmente acontece, gentilmente vai abrindo os seus olhos. Quando nós falamos em liberar todas essas questões com o pai, nós podemos falar e falar do perdão, né? Quando falamos do perdão, que eu posso perdoá-lo e não necessariamente estar em contato, conviver com ele, assim como qualquer pessoa, né? Mas na questão do pai e da mãe, algo que é muito importante é nós conseguirmos honrar o nosso pai e a nossa mãe, independentemente de quem eles foram, porque eles tiveram um papel fundamental na nossa existência. Então, se eu não tenho nada para agradecer ao meu pai ou à minha mãe, eu tenho uma coisa que é importante: agradecer a minha vida, essa minha existência, que pode até estar um caos agora, mas se depender de mim, eu posso mudar. E acho que a primeira mudança é ter essa consciência de que eu tenho um papel aqui. E esse meu papel aqui na Terra, no aqui, nessa existência, ela está ligada ao meu pai e à minha mãe. E sistemicamente a todos os meus antepassados. Mas foram os dois que me trouxeram aqui. Então, se eu não tenho nada a agradecer a eles, eu, ao menos, tenho que honrar. E eu nem vou ficar falando de atendimentos, porque, como nós falamos, assim, os atendimentos a gente esbarra em pai e mãe a todo momento, porque é a nossa base. Mas, assim, falando um pouquinho de mim, eu sempre fui muito conectada com meu pai. Muito. E pouquíssimo com a minha mãe. Porque eu acabei descobrindo com os meus atendimentos, no meu processo de evolução, no meu processo de autoconhecimento, que de alguma forma minha mãe tinha ciúmes de mim. Porque eu me dava muito bem com o meu pai, né? Entre aspas, se a gente for observar, a gente rouba um pouquinho o nosso pai da mãe, né? Então a gente acaba tendo as meninas de uma forma geral, porque isso também, quando nós vamos estudar, nós sabemos que as meninas têm uma conexão maior com os pais e os meninos uma conexão maior com as mães, né? Isso também é sistêmico, né? A psicologia estuda isso, toda a linha sistêmica também. Então, quando nós, enquanto mulheres, filhas, nós roubamos um pouquinho a atenção do pai, de alguma forma nossa mãe vai ter um certo ciúmes disso. Algumas reagem de uma forma normal, outras se incomodam com isso. E no meu caso, eu acho que eu incomodava muito. E tá tudo bem, né? Trabalhei essas questões dentro de mim. E assim, quando eu fui fazer
aquela dinâmica que eu passei da mãe, desenhar a mãe, que eu falei que eu tive dificuldade de encontrar pontos positivos, no caso do meu pai, tive dificuldade de encontrar os pontos negativos dele. Por quê? Porque ele era meu ídolo. E aí eu não conseguia encontrar nenhum ponto negativo. E a hora que eu comecei a buscar, né, lá de criança, como que eram as relações, como que era a vida, que a gente fala, nossa, todos temos. Não existe perfeição. Não existe perfeição. E a cada ponto que nós vamos encontrando de positivo, de negativo dos nossos pais, os positivos eu falo que a gente agrega. Eu encontrei mais um. Oba, eu tenho esse. Aí aquele negativo que eu encontrei, eu falo, tá, isso está dentro de mim. Porque se eu vi nele o negativo, porque está dentro de mim. Então deixa eu ressignificar isso e deixar esse negativo positivo também, para eu ficar mais feliz e deixar mais feliz a minha relação com eles. E infelizmente eu só consegui fazer as pazes, vamos dizer assim, né? Tanto com meu pai quanto com minha mãe. Eles já tinham falecido, infelizmente. E eu já sempre falo para as pessoas, enquanto elas têm os pais vivos, o faça porque você se sente muito bem fazendo. Mesmo que, no caso da cliente da Elaine, foi um caos. Tudo bem, mas ela conheceu o lado da mãe que antes ela não enxergava. Né? É exatamente isso. Porque nós temos uma visão diferente da que eles tiveram da vida. Assim como os nossos avós, nossos tataravós e por aí vai. Que está no nosso DNA. Se está no nosso DNA, a gente tem que olhar para isso e ressignificar isso. Porque quando fazemos isso, a nossa vida começa a fluir com mais leveza, com mais positividade, com mais prosperidade. É onde nós percebemos a nossa vida profissional fluindo, os nossos relacionamentos fluindo, porque os relacionamentos com os nossos pais têm tudo a ver com relacionamento, não é, Elaine? Que nós vamos falar sobre, olha, nosso próximo episódio, relacionamentos. Está tudo interligado. Os nossos relacionamentos estão ligados aos nossos pais. Estão ligados diretamente conosco. Exatamente. Às vezes está olhando para o casamento e achando que é o seu casamento que está bom, mas na verdade é o casamento dos seus pais que você está trazendo para o seu. E ele também. Né? Então, isso daí já é um assunto para o próximo encontro nosso. Mas, assim, é muito importante, como ele falou, você ter gratidão pelo seu pai, independente de quem ele tenha sido. Porque ele trouxe você ao mundo. Né? De alguma forma, você chegou aqui. E a vida sempre é uma gratidão. Né? Acho que honrar os pais, a gente não vai honrar os pais como igual, a gente pode honrar fazendo diferente. Mas é importante honrar os pais, porque eles nos deram a vida. Eu sempre falo que aos pais gratidão eterna por isso. Então, a gente nunca pode abandonar um pai e uma mãe. E não abandonar significa trazer para sua casa, acolher, tá certo, mas é dar um respaldo, porque afinal de contas, você está aqui no mundo por causa deles. Às vezes tem um pai e uma mãe doente, desequilibrado, que é difícil rever. Então, a gente tem ali relacionamentos tóxicos que não vamos entrar aqui hoje, mas que às vezes é melhor você não ficar perto, porque você acaba também ficando pior. Mas dentro de você é importante você resolver isso. Né? Ser grato, dentro de você, se reconciliar com essa figura do pai que está dentro de você, muitas vezes deturpada. Assim como a Roseli, eu também perdi meus pais cedo, meu pai aos 58 anos de infarto, minha mãe aos 67 de câncer, e eu não consegui me reconciliar com a minha mãe, porque quando meu pai morreu,
eu comecei a buscar cada vez mais desse autoconhecimento, porque ficou muito doído e sofrido para mim. E assim como ela, eu era muito ligada ao meu pai. Eu dizia assim, quando meu pai morreu, eu morro também. E aconteceu isso comigo, eu morri mesmo por um bom tempo. E aí precisei muito de ajuda para resgatar a vida. E aí cuidar da minha mãe durante 10 anos com câncer, que foi com que eu fiz a reconciliação em vida. E que aí a gente vai falar muito depois disso sobre culpa, sobre medo, sobre ansiedade. Vou ter aqui vários almoços aqui com vocês para falar de tudo isso, né? Nós temos a nossa história pessoal, nós temos aí 30, 40 anos de consultório com muitas histórias, muitos cases para compartilhar com vocês. Então, fiquem com a gente, porque eu tenho certeza que toda semana vocês vão andar um pouquinho, porque nós vamos com muito carinho, muito amor, preparar para vocês temas que têm a ver com o dia a dia de todos nós. Uma sequência que vai ajudar você a se abrir mais para a vida, a despertar mais para a vida e, principalmente, fazer a sua vida fluir para onde você deseja. Voltar a sonhar e realizar seus sonhos. Eu quero propor para vocês a mesma dinâmica que nós fizemos com a mãe, fazermos com o pai. E volte depois, refaça, escrevendo. Como eu disse, quando nós colocamos no papel, nós conseguimos colocar de verdade para fora. É uma forma terapêutica incrível de se libertar daquilo que de verdade te incomoda. Então eu vou pedir para você fechar seus olhos, respirar profundamente e se conectar com o seu coração, sentir o seu coração. E faça o desenho do seu pai mentalmente. Desenhe seu pai. O cabelo, a fisionomia. Com qual vestimenta seu pai está? E agora, identifique 5 características positivas do seu pai. E da mesma forma, se você teve um bom relacionamento com seu pai, essas 5 características positivas são fáceis de serem encontradas. Caso contrário, busque essas 5 características. Todas as pessoas têm seu ponto positivo, seu ponto negativo. Ninguém é perfeito. E entenda que tudo que for negativo e positivo está dentro de você. E agora, identifique 5 características negativas. Busque essas características. Se você teve um bom relacionamento com seu pai, você vai ter uma certa dificuldade de encontrar essas características negativas. Mas elas estão aí para você se melhorar. E se você teve um relacionamento desafiador com seu pai, é fácil de encontrar. Mas busque e ressignifique elas dentro de você. Que a hora que você identifica no seu pai, você começa a entender o porquê você tem determinadas ações, atitudes, pensamentos, formas de viver a vida, de enxergar a vida. E talvez aí seja o ponto que você estava precisando para dar o seu próximo passo de transformação
dar o próximo passo, sua próxima ação para melhorar a sua vida, para se melhorar. Se reconheça e aprenda a lidar com a vida com mais amorosidade, olhando as dificuldades, os desafios, de uma maneira que eu possa aprender com cada um deles. Inspirando profundamente, se conectando com o seu corpo, no aqui e agora. Voltando, se sentindo, se percebendo. Olha que passo gigante. Muito bom, hein? Você está dando na sua vida. E se você puder, volte e faça essa dinâmica escrevendo, desenhando o seu pai. Essa dinâmica, ela é transformadora. Aliás, todas as dinâmicas que nós trouxemos aqui, de alguma forma, eu tenho certeza que você vai dar uma pequena mudada, vai ser um degrauzinho que você vai subir e se melhorar na sua vida. Tenho certeza disso. Estamos só começando. Só começou esquentando, né, Elaine? Porque esse almoço, ele tem que ser delicioso. Não só no sabor da sua alimentação, mas no sabor da sua vida. Exatamente. Né? E hoje nós vamos encerrando, deixando mais essas reflexões. E eu espero que nessa semana seja uma semana muito leve, muito gostosa, tranquila, onde você vai começar a enxergar muitas coisas da sua vida de forma diferente. Então, exatamente. Uma excelente semana, um excelente dia, com muito amor, com muita alegria, com muita prosperidade, fartura, né? Para todos nós. Elaine? Nós viemos para ter uma vida leve. Se a sua vida não está leve e feliz, comece por aí, olhando para o seu pai, para a sua mãe, olhando para dentro e deixando esse relacionamento mais leve dentro de você, com compaixão, com compreensão e com amor. Afinal, cada um só dá o que tem. Semana que vem nós estaremos aqui trabalhando um pouquinho mais com vocês, a sua caminhada e evolução na vida. Vamos juntas, fica com a gente, que vocês vão ver que vai valer muito a pena. Um beijo grande aí para vocês e até a semana que vem. Só para finalizar uma coisinha, envia esse vídeo para as pessoas, esse e os anteriores, para as pessoas que você acha que também estão no mesmo patamar. Todos nós precisamos evoluir de alguma forma. Então, nos ajude a levar esse vídeo, esse conhecimento, essas dinâmicas a outras pessoas. Vamos ajudar na cura das pessoas, na cura emocional, para que essas emoções, essa cura emocional se transforme em uma cura física e numa cura de vida. É isso aí. Um grande beijo. Até semana que vem.